Pesquisa Atlas Bloomberg confirma aquilo que eu venho falando há semanas, que Flávio Bolsonaro já ultrapassou Lula e Biden da Silva, está defenestrando, obliterando, praticamente aniquilando qualquer chance de Lula ser candidato viável. E neste vídeo a gente vai analisar essa pesquisa, eu vou contar alguns elementos que vão somar a essa tese. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. No título a gente vê aqui Atlas Bloomberg, Flávio Bolsonaro cresce e empata com Lula no segundo turno. Matéria do UOL, obviamente não empatou, ultrapassou, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Nesse primeiro card aqui, segundo turno, Flávio Bolsonaro 46,3%, Lula e Biden da Silva 46,2%, branco, nulo não sei, 7,5%. Percebam que Flávio já ultrapassou e já faz algum tempo. Venho falando sobre isso. Vamos aqui para o card seguinte. Em dezembro de 2025, tá bom? Lula tinha 53% e Flávio Bolsonaro tinha 41%. Veja que nesta curva, há uma descendência aqui, olha, curva 46 para 40, 43 para 46, Lula está caindo, sem freio, está descendo a rampa, não tem mais condição de ser candidato a presidente da República. São muitos fatores que comprovam isso. E Flávio Bolsonaro está havendo uma crescida, aqui 44 em janeiro e agora em fevereiro 46, não para de crescer. Isso se dá por diversos fatores que eu venho dizendo aqui. Além da falta de resultado, não adianta você hoje querer maquiar as coisas na televisão, porque a internet é que comprova isso. Então, no norte e no nordeste do país, são os lugares onde Lula e Biden da Silva têm mais problema de aprovação. A aprovação do governo está em baixa, em baixa, em baixa. E por isso que eu venho falando nos vídeos. Se você não viu, entra aqui no canal e veja. Aliás, comente aqui o que você acha sobre isso. Lula não tem tido uma boa performance no norte e no nordeste do país, onde o povo é mais sofrido, onde o povo tem menos acesso, onde as coisas custam para acontecer e o nosso parâmetro do sul, sudeste é outro. Então a gente vê aquilo como uma pena e a gente reza, ora, sei lá o que mais tem que fazer para que o povo do nordeste acorde e pare de votar no petista. No card seguinte mostra que 4.986 eleitores por recrutamento digital aleatório entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2026. Essa é uma tendência. Vou falar um pouquinho sobre a pesquisa agora para vocês, porque isso aqui é uma parte importante para vocês poderem aprender. Nós temos dois tipos de pesquisa. Antigamente nós utilizávamos dois tipos de pesquisa, a qualitativa e a quantitativa. Quantitativa, que depois passou a ser o tracking que é a fotografia do dia, mas a quantitativa só mede basicamente os dados crus. Eu chego, te entrevisto ali na rua, faço perguntas simples e você responde. Beleza. Agora, a qualitativa é uma pesquisa mais demorada para se fazer, porque existe uma análise. Normalmente é feito um recrutamento, mas é colocado em loco aquelas pessoas que vão participar da entrevista e elas começam ali a desempenhar uma série de respostas baseado em questionários e às vezes até vídeo. Nesse caso, é uma pesquisa feita por um recrutamento digital, ou seja, as pessoas estão sendo entrevistadas. Muita gente vai falar o seguinte, olha, mas eu não acredito, porque é digital, qualquer um pode passar por outro. A questão não é essa. A questão é que hoje a questão da identificação ela ficou cada vez mais difícil. Por exemplo, é comum que às vezes uma pessoa tenha mais de 2 perfis ou contas no Instagram, no YouTube ou mesmo no Meta. Isso é normal. Mas se passar por outra pessoa, ela pode se passar, inclusive, na rua, quando ela vai ser entrevistada, porque não se pede um RG. A pessoa pode dar um número lá da cabeça, um número do RG da mãe, sei lá, qualquer coisa. Então, às vezes até existe um cálculo dentro do gabarito que demonstra que pessoas podem estar mentindo. Mas nesse caso específico, a gente começa a contabilizar os primeiros valores, os valores da taxa de aprovação de Lula, do governo de Lula, depois os resultados que a gente vê em prática e todos os problemas que envolvem a geopolítica mundial e especificamente a brasileira. E a gente sabe que no Brasil nós temos 3 poderes divididos, temos o judiciário com a maior crise da sua história, temos o executivo com a maior crise da sua história e o legislativo atado e outras pessoas que não querem se mexer exatamente porque compactuam com esse desgoverno. Existe aqui também uma simulação que eles insistem em fazer de um cenário com Tarcísio e Lula. Veja que Lula perde também. Aqui diz que Tarcísio tem uma vantagem a mais do que
Flávio Bolsonaro sobre Lula. Mas isso é simples de explicar. Aqui é uma tentativa realmente forçada até o último minuto para tentar com que Tarcísio de Freitas seja o candidato e não Flávio Bolsonaro. Isso aqui é um desespero. Tem gente lá que deve estar se arrebentando porque não aguenta mais. Porque Flávio Bolsonaro significa com que todas essas pessoas que participaram, que compactuaram com esse sistema sujo, com essa questão do Lula e Mariano da Silva, elas vão ter que também rodar junto. Imagina só a mamata, vai acabar a mamata. Já com Michele Bolsonaro, Lula venceria. E Michele não é candidata, então não vou... Lula venceria Jair Messias Bolsonaro, o que é um absurdo, né? Aí sim existe uma questão muito estranha, porque como Tarcísio consegue vencer Lula e Jair Messias Bolsonaro não consegue vencer Lula? Isso está muito errado, não acha? Principalmente porque Tarcísio não é conhecido no norte e no nordeste do país. Não é. O nome de Tarcísio de Freitas, pergunta lá, em qualquer cidade do nordeste, vai ser difícil as pessoas entenderem. Um ou outro ouviu falar. E tem Romeu Zema também aqui. Romeu Zema aparece com 41%. Aqui dá para entender, porque Romeu Zema, obviamente, é um governador que está ali, faz parte da Bahia, Minas Gerais, elas têm uma divisa, as Minas Gerais com a Bahia. Eu venho falando isso, por isso que falo que Romeu Zema como vice de Flávio Bolsonaro seria o ideal. E Caiado com 37%. Eu não sei porque eles colocaram o Caiado. Aqui está apontando que o PSD vai lançar candidato, isso aqui é uma informação deles lá, que o PSD vai lançar candidato e esse candidato será Caiado. Então, Ratinho Júnior vai virar senador, é isso? Porque não pode, né? Terceiro mandato, e Eduardo Leite também, né? Vai virar senador, é isso. Então, aqui, essa pesquisa está definido que Ronaldo Caiado veio para o PSD e os dois foi de base, não é isso? Vamos lá. E mostra aqui o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior com 39%, mas, veja, Ratinho Júnior não vai ocupar o mesmo espaço. Por quê? Eu digo isso porque Caiado saiu do União Brasil exatamente porque ele queria ser candidato. Essa conversa de que eles vão decidir é tudo mentira. Ele já tem lá tudo definido, tá bom? O máximo que pode acontecer é Caiado ser o candidato principal e o Ratinho ser vice dele. É isso, chapa pura. Eu acho que é isso, porque o Kassab tá tentando todo custo ser vice de Tarcísio. E aqui temos o picolezinho de chuchu, Eduardo Leite, que tá com 24%, não é isso? 24%, esse daí não tem chance para nada, esse daí deveria ir para a Grécia. Bom, cenário 1, Lula, 45%, Flávio, 37%, Ronaldo Caiado, 4,9%, Romeu Zema, 3,9%, Renan Santos do Missão, 2,9%, Aldo Rebelo do Democrata Cristão, 1,1%, Brancos e Nulos, 3,8%, não sei, 0,5%. Cenário 2, Flávio Bolsonaro, 39%, já encosta mais. Romeu Zema em terceiro, Ratinho em quarto, Renan Santos ali naquela postura de quinto ou quarto lugar, 3,2%, Aldo Rebelo mantém o mesmo percentual, cenário 3, Lula 45%, Flávio 39%, Romeu, Renan, aí o Renan no cenário 3 já aparece numa quarta posição, Eduardo Leite, porque é colocado Eduardo Leite, por isso que ele aparece, e Aldo Rebelo sobe um pouquinho. E no cenário 4, Lula, 43%, Flávio, 36%, Romeu Zema, 8%, Ronaldo Caiado, 5%, Renan Santos, 2%, Aldo Rebelo diminui um pouco, e Brancos e Nulos, 2,1%, e tem o cenário 5, com Tarcísio de Freitas, já junto na chapa de Flávio Bolsonaro, é uma loucura o que esses caras estão fazendo, mas beleza. Fica lá Tarcísio, abaixo de Flávio, Ronaldo, Renan, Romeu, Aldo, Brancos e Nulos. E no cenário 6, Flávio, Romeu, Ronaldo, Renan, Aldo, não mudou muito. Mudar aqui para a capa. Vamos lá, para fazer esse desfecho aqui com vocês. Pessoal, é o seguinte, vou parar aqui nesse gráfico. Percebo que nessa curva, Flávio continua com essa crescente. A rejeição de Lula vem crescendo a cada dia, não tem conversa, não tem volta. A única coisa que pode acontecer aí, de repente, para mexer um pouco, é ter uma definição de um vice um pouco diferente. Mas isso não mexeria muito com esse cenário, porque o vice de Lula será Geraldo Alckmin. O que falta para Flávio Bolsonaro subir ainda mais é a definição do seu vice.
Sei que ele está costurando. Ontem teve reunião lá com o PL do Rio de Janeiro, onde definiram o sucessor de Castro. Castro vai sair candidato ao Senado. Isso é ótimo. Precisa definir Paraná, precisa definir Rio Grande do Sul, precisa definir São Paulo, mesmo com Tarcísio, precisa definir quem vai ser realmente a pessoa do Senado, precisa definir o vice. E precisa começar a montar a equipe. Essa coisa está muito ainda improvisada. A gente venho falando do Flávio Bolsonaro postando muitas coisas assim do celular, assim, do celular dele. Alguém passa, ele posta. O candidato pode fazer isso? Pode, mas tem que ser pensado, tem que ser estratégia. Tem dinheiro no partido, no PL, tem muito dinheiro, dá para fazer isso, não tá fazendo, eu não sei porquê, perguntem pro Flávio Bolsonaro, encaminhem esse vídeo pro Flávio Bolsonaro, mas isso é uma realidade. Lula tá em decréscimo, pode ser alterado aí alguma coisa nesse cenário, eu acho que somente se Lula mexer alguma coisa relacionada ao seu vice. Mas aqui o que tudo indica, pelo cansaço, pela desmotivação, pela falta de popularidade, por tudo aquilo que está acontecendo com o STF, por tudo aquilo que já aconteceu agora no Carnaval, ainda tem Copa do Mundo, já venho explicando isso há muito tempo, eu acho que Lula, o caminho melhor para ele é para ele desistir mesmo. E é que nem aconteceu nas eleições dos Estados Unidos que eu venho falando. Lula, por isso que eu falo Lula e Biden da Silva, e eles precisam inventar lá uma Kamala Harris, tá legal? Bom, eu quero saber o que você acha dessa pesquisa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, assim você ajuda demais. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso Brasil.